Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Sou o professor Luiz. Nossa aula de hoje vai ser sobre a Grécia Antiga. Vamos então dar início à nossa aula. A Grécia Antiga localizava-se em sua maior parte no sudoeste da Europa e abrangia três importantes regiões: a Grécia continental, a Grécia insular e também a Grécia asiática. Esta na Ásia Menor. Observem na legenda que eu coloquei abaixo da imagem a origem do povo grego. Os cretenses da ilha de Creta começaram a migrar para as demais ilhas da região, logo seguidos de outros povos, como aqueus, jônios, eólios e dórios. Tudo isso por volta do ano 2000 antes de Cristo. Outras características importantes e que eu não posso deixar de falar vai ser sobre os aqueus, que ocuparam também a região da península do Peloponeso, fundaram várias cidades, entre essas cidades micenas, que vai dar origem aí à civilização micênica. Logo depois, nós vamos ter aí período homérico, que vai ser relatado aí no período da Ilíada e da Odisseia. Esse período vai ser do ano 1200 a 800 antes de Cristo. E o porquê que eu coloquei esses temas para vocês? Porque tanto na Ilíada e na Odisseia, dois poemas da mitologia grega que traz informações do período da Grécia Antiga. Muito importante essas histórias. Vocês podem ver aí o cavalo de Troia, que é relatada no poema Ilíada, e o poema da Odisseia, que relata a história do herói Ulisses em sua viagem para a sua terra natal, após desafiar os deuses gregos. Ok? Para mais informações sobre a Odisseia, acessem o meu site www.mais-historia.webnode.com. Lá vocês vão encontrar o filme A Odisseia. E nesse filme traz mais detalhes sobre a história de Ulisses. Outra característica importante do povo grego no período homérico é a sua sociedade. Sua sociedade teve a base da formação pelos gêmeos. O que vem a ser gêmeos? Uma grande família formada por pais, primos, avós que habitavam a mesma região, ajudavam mutuamente em todas as tarefas e assim dando início aí à civilização grega. Ao longo dos anos, os gênios mais ricos e mais poderosos se tornaram reis, dando início a um período monárquico da história grega. Esses mesmos gênios foram fundadores das cidades-estados. O que vem a ser cidades-estados? Cidades-estados eram cidades que tinham o seu próprio governo, a sua própria moeda, o seu dinheiro, os seus deuses e também o seu próprio exército. Eram cidades independentes, que não precisavam ali de uma ordem central, ou de um governo central para governar a região. Entre as principais cidades-estados da Grécia Antiga, podemos citar Atenas e Espartas. Mas temos outras cidades também, como Tebas, Mégara, Corinto e Mileto. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre Atenas. Atenas ela é conhecida como a cidade democrata, ou a cidade que deu origem à democracia. Essa mesma democracia que é muito importante para o estilo de vida que nós temos hoje, a nossa política. Ok? Vamos então a um pouco da história da cidade grega Atenas. Foi fundada pelos jônios no século X a.C. Era uma sociedade aristocrata.
Ou seja, inicialmente Atenas tinha um rei, mas o poder de fato estava na mão do aristocrata ateniense, os eupátridas, que em grego quer dizer bem-nascidos, ou seja, pessoas importantes, que já vinham de famílias importantes, então eram ali os mais importantes da sociedade grega, aristocrata. É também conhecida como o berço da democracia. O que vem a ser democracia? Democracia são a junção de duas palavras. Demos, da palavra grego, que significa povo, e da palavra kratos, que significa poder. Ou seja, poder do povo. Então vejam que é muito semelhante ao nosso sistema hoje. Hoje nós votamos, escolhemos o nosso prefeito, escolhemos o nosso presidente, escolhemos o nosso governador. Então o povo tem a participação na política. O povo quem escolhe quem vai governar. Alguma semelhança com hoje? Sim. A sociedade ateniense é uma sociedade cheia de características. Por exemplo, era uma sociedade escravocrata, ou seja, fazia uso do trabalho escravo. Pessoas eram colocadas como escravos, e uma das fontes da escravidão era a escravidão por dívidas. Caso você emprestasse dinheiro de alguém, não tivesse como pagar essa dívida, você seria colocado como escravo por dívida. Trabalharia até pagar aquela dívida. Aí sim, você estaria livre. As mulheres eram dependentes dos homens. Olha só aí o que nós chamamos de machismo. Hoje não é assim. Hoje a mulher ela é um pouquinho mais independente. Hoje a mulher trabalha, tem liberdade para ir e vir aonde quer, na hora que quer, e não é tão dependente mais do homem. Mas no período da Grécia Antiga, as mulheres eram totalmente dependentes dos homens. Em relação aos estrangeiros, pessoas de outras cidades que viviam em Atenas, uma curiosidade muito importante: os filhos, os netos, os bisnetos de estrangeiros tinham o direito de se tornar cidadão ateniense. Sobre a democracia ateniense, quero deixar aqui dois pontos importantes. A Assembleia do Povo, que é conhecida como Eclésia, dela faziam parte todos os cidadãos de Atenas, isto é, todos os homens com mais de 18 anos e filhos de pais atenienses. E também tinha o Conselho dos 500, formado por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anualmente. Com isso, tanto os ricos quanto os pobres podiam participar e ter a mesma chance de ser eleitos na vida política. Ok? Vamos então falar um pouquinho mais sobre uma cidade grega, a cidade de Esparta. Esta cidade vai ser muito bem retratada no filme 300. Observem a imagem acima dos soldados espartanos e que vai fazer parte do nosso tema de hoje. Mas vamos entender um pouquinho mais da história de Esparta. Foi uma cidade fundada pelos dórios no século IX a.C. e era uma sociedade formada por três categorias de pessoas. Em primeiro lugar, vinham os espartanos, descendentes dos dórios, que eram grandes proprietários de terras e os únicos que podiam ocupar cargos políticos e militares. Atentem para essa característica, militares. Em seguida vinha os periecos, também descendentes dos povos conquistados, e dedicavam-se ao artesanato, comércio e ao cultivo de uma pequena propriedade. Então eram aqueles pequenos proprietários de terras. E por último, os ilotas, que eram aqueles que executavam um trabalho forçado para os cidadãos e para o governo de Esparta. Sabe-se que os ilotas se revoltavam com frequência. Podemos dizer que os ilotas eram escravos? Sim. Observem mais uma vez, executavam o trabalho forçado.
quando se fala em trabalho forçado, eram porque era escravo. Característica também da cidade de Esparta, sociedade escravocrata. Ok? Em relação à política, nós temos algumas características. Primeiro, era uma sociedade militar. O que vem a ser uma sociedade militar? Era uma sociedade onde meninos e meninas, desde pequeno, eram preparados para atingirem e fazerem parte da vida militar. Meninos para se tornar fortes soldados do exército espartano. E as meninas para se tornar mães de soldados importantes, de soldados fortes, que pudessem lutar bravamente no exército espartano. Outra característica é uma sociedade oligárquica, conhecida também como oligarquia. O que vem a ser oligarquia? O governo de poucos. Quem eram esses poucos? Eram os ricos, ou seja, somente as pessoas ricas, as famílias ricas, tinham direitos de fazer parte das questões mais importantes da sociedade, como elaborar uma lei, ter um cargo público, fazer parte do exército e outras coisas mais importantes. Ok? Algumas características também importantes da política espartana. Tínhamos a Ápela, uma assembleia do qual participavam os cidadãos, isto é, espartanos com mais de 30 anos. A Gerúsia, conselho formado por 30 anciãos com mais de 60 anos, chamados gerontes, no qual faziam parte 2 reis. E por último, o Eforato, um órgão formado por 5 membros eleitos por 1 ano. Os óferos punham ou colocavam em prática as decisões da Gerúsia, como leis, punições, outras coisas mais. Por isso vem a ser uma sociedade oligárquica. Poucos governavam. Ok? Encerramos por aqui nossa aula. Qualquer dúvida, envie seus e-mails para luiscpmarques30@gmail.com e até a nossa próxima aula.